Iniciaremos a resolução da última questão da OBMAP 2023, nível 3, primeira fase. Uma questão de análise combinatória. Todos sabemos que as questões de análise combinatória normalmente são questões médias ou difíceis. 20ª questão tem um aspecto do cansaço, do tempo que está exíguo, final de prova. Então, se você não domina a análise combinatória, a gente vai fazer uma solução aqui baseada nas opções, utilizando, claro, a argumentação voltada para a análise combinatória, mas de modo simplificado. A posteriori, se tivermos um tempinho sobrando, faremos uma solução mais bem elaborada e mais formal. Essa é aquela solução de final de prova, de cansaço, preocupação com o tempo, para você gabaritar a questão, tendo a consciência de que fez da forma correta. Então, vamos imaginar que N jogadores continuaram. Ora, se eu tenho N jogadores, para escolher o primeiro jogador da dupla, eu tenho todas as possibilidades. Suponha, se eu tiver 5 jogadores, o primeiro jogador eu posso escolher de 5 maneiras. Quando eu escolho o primeiro, eu tenho 4 opções para o segundo, ou seja, N menos 1. Então, para escolher o segundo jogador, eu tenho menos 1 possibilidades, o que daria N menos 1 possibilidades. Agora perceba o seguinte, se o A jogar com o B, se o André jogar com o Bruno, é o mesmo jogo do Bruno jogando com o André. Portanto, eu vou contar cada jogo 2 vezes. Sendo assim, o que eu tenho? O total de partidas será N possibilidades para a primeira opção, N menos 1 possibilidades para a segunda opção. São eventos independentes, portanto, eu uso o princípio fundamental de contagem ou o princípio multiplicativo, eu vou multiplicar uma pela outra. Contando 2 vezes, eu vou dividir por 2, para não encontrar um valor acima do esperado e do real. Então, veja o seguinte, considerando aqui o item A, eu vou resolver baseando nas opções. Se eu considerar que 10 jogadores seguiram, ou seja, 13 iniciaram, independente do que aconteceu com os 3 que saíram, os 10 que seguiram, eles vão jogar 10 possibilidades para o primeiro jogador, 9 possibilidades para o segundo jogador, que dá 90 dividido por 2, eles fariam 45 partidas. São 50 jogos. Então aqui é um valor possível, porque se eu tiver 45 partidas, os 3 que saíram, eles podem jogar até 6 partidas, porque eu teria 3 opções para o primeiro e 2 opções para o segundo. Daria, no máximo, 6 jogos. Eles podem jogar entre eles, podem jogar com os outros jogadores, mas, no máximo, eles vão jogar mais 6 partidas. Então, 45 é um valor possível, porque eu tenho aqui 13 como uma opção viável para a resposta. Porque 13 jogadores, os 3 jogadores que saíram, como já foi dito, eles jogarão no máximo 6 partidas. Se eu já tenho aqui, considerando os 10 que seguiram, jogando 45 jogos, o que pode ter acontecido? Das 6 partidas, uma eles jogaram entre eles, entre os 3 que saíram, portanto já foi contado aqui. E 5 partidas eles vão jogar com os demais jogadores. Tranquilo? Então, é uma possibilidade viável. Se eu considerar o item B, 11 jogadores começaram a partida, o que ocorre? Se eu tenho 11 jogadores, 11 mais 3 dá 14, não é? Quantos jogadores começaram o torneio aqui? Se começaram 11 jogadores, o que eu teria? Aliás, 11 menos 3 daria 8 jogadores seguiram. Mas vejam, se eu considerar 11 jogadores que seguiram, eu teria ao todo 14, mais os 3 que saíram. Veja o que ocorre. 11 possibilidades para o primeiro jogador, 10 possibilidades para o segundo, dá 110. Princípio multiplicativo, dividindo por 2, eu teria 55 partidas. Então, não é possível, porque eu só tenho 50 jogos sem considerar os que saíram, os 3 que saíram. Então, se eu já tenho aqui só entre eles 55 partidas, 14 não é viável. Então, a gente corrobora, confirma a opção D com 13 jogadores. Por que que não dá certo
os itens A, B e C. Se eu pegar, por exemplo, N com 9 jogadores, os que seguiram, mais 3, 12, que seria o 12, eu teria 9 vezes 8, 72, dividido por 2, 36 partidas. Não é possível, está muito aquém das 50. E por que que está aquém? Os 3 que saíram, eles jogaram no máximo 6 partidas. Se eu tenho 36 mais 6, daria no máximo 42 partidas. Eu tenho 50. Ora, se o 12 não dá, imagine o 11 e o 10. Aí é que ficará muito aquém do resultado desejado. Tranquilo? Então, nós resolvemos usando análise combinatória, mas tratando basicamente as opções como o nosso raciocínio. A posteriori, repito, faremos uma solução mais rebuscada, mais matemática, porque o importante é você gabaritar. Até na prova discursiva, se você usar esse raciocínio de forma coerente, com certeza você vai obter a pontuação desejada. Tranquilo? Espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu!